Flamengo vive um momento decisivo no mercado na busca por jogadores para reforçar o elenco e brigar aí pelos títulos na temporada 2022, que termina em pouco mais de 3 meses. Isso mesmo, a Copa do Mundo, gente, começa em menos de 4 meses. E semana antes do Mundial, todas as competições terão se encerrado entre os clubes aqui da América do Sul. Vamos falar sobre esse cenário do mercado rubro-negro nesse vídeo que tem o apoio, tem o patrocínio de Speed. Speed é o novo Football Manager. Você pode jogar por rodada, você monta o seu time, você prepara a sua equipe e, dependendo, claro, do desempenho dos atletas em campo, você pontua mais. Você pode enfrentar os seus amigos, pode se divertir e mostrar o seu conhecimento sobre futebol com o Speed. Se você gosta de cornetar os técnicos, nada melhor do que você montar a sua própria equipe dentro do seu orçamento. Eu já montei o meu time para essa rodada do Campeonato Brasileiro. Você está vendo aí na tela o time que eu escalei, o time que eu escolhi, os jogadores que eu escolhi dentro do meu orçamento, claro, para essa rodada do Brasileirão. E você vai poder jogar campeonatos europeus assim que começar agora a temporada de futebol lá no Velho Mundo, na Europa. Você poderá montar também a sua equipe na Bundesliga, na Premier League, em La Liga, em vários campeonatos importantes. Então faça o download do Speed e aproveite para mostrar que você entende de fato de futebol. Bem, os dirigentes do Flamengo têm que mostrar que entendem de futebol e do mercado, para trazer jogadores importantes que possam acrescentar. Vamos falar de um por um aqui nesse vídeo para que fique tudo bem claro o cenário nessa sexta-feira, lembrando que as inscrições para a Copa do Brasil se encerram na terça-feira. Então o Flamengo corre contra o tempo se quiser reforçar a equipe para os confrontos agora contra o Atlético e depois passando adiante caso se classifique contra o São Paulo ou contra a equipe do América, já que avançando eventualmente no confronto com o time paranaense, o Flamengo teria um desses dois adversários pela frente na fase subsequente, que seria aí já na semifinal da Copa do Brasil. Bem, o Wendel, situação muito difícil, eu diria que é melhor até esquecer, porque só uma reviravolta monstruosa faria com que esse atleta que acabou de renovar contrato com o Zenit viesse para o Flamengo. Então o Wendel ficou realmente quase inviável. O Wallace, o Flamengo tem que resolver isso logo e quer resolver nos próximos dias. O que está acontecendo com o Wallace? A Udinese pede cerca de 2 milhões de euros a mais do que o Flamengo oferece. Diferença de 6 para 8. É uma diferença muito grande. É uma grana pesada para um time brasileiro. 2 milhões de euros. E claro, o time italiano sabe que o Wallace é um jogador que tem mercado e segura ao máximo, retém a negociação, esperando para ver se pinta uma coisa melhor, uma proposta, quem sabe, da própria Europa, mais atraente, um valor mais interessante, e aí o negócio acaba não saindo. Ou seja, o Flamengo também não tem todo o tempo do mundo. Os dirigentes do Flamengo não podem esperar até o final da janela europeia para ficar ou não com o jogador, porque muita coisa terá se passado. Então é um jogo de xadrez, é uma estratégia, situação complicada, a situação do Wallace. Mas pode desatar esse nó a qualquer momento. Pode acontecer a pressão do próprio jogador, que parece realmente disposto a voltar ao Brasil, pode pesar aí numa mudança de postura dos dirigentes italianos. O Flamengo tem algumas opções para lateral, tá? De jogadores que podem utilizar o dispositivo da FIFA, né? Os jogadores lá da região da Rússia, Ucrânia, para poderem se liberar ou não, né? Um problema que o Flamengo está enfrentando, eu acho que muitos clubes enfrentam nesse momento, é que alguns empresários, nas conversas com os dirigentes, falam, não, vamos usar aqui o dispositivo da FIFA e o jogador vem. O Balbuena foi para o Corinthians assim, né? Mas, na hora H, muitas vezes, brigar com o clube russo, entrar em rota de colisão, o empresário fecha de repente as portas no mercado que para ele é importante, o jogador também com receio de se queimar, então acaba muita gente recuando. Esse é o problema. Aí você pega, por exemplo, o Zenit, tipo do Wendel, paga em dia, paga bem, como é que você vai comprar uma briga dessa? É delicada também a situação, ou seja, esse dispositivo da FIFA, ele oferece uma possibilidade, mas o preço não é baixo. O preço que eu falo não é financeiro, não. O desgaste que eventualmente o jogador, o agente do atleta, terá com o seu clube, o clube com o qual tem um contrato em vigor, né? Então isso torna as coisas mais complicadas, tá? Então o Flamengo tem algumas opções de volantes, tem opções de lateral, mas essa é a questão. O próprio Varela, jogador da seleção do Uruguai, 29 anos, joga no Dinamo de Moscou, é um jogador que, se ele utilizar essa cláusula, esse dispositivo da FIFA, o Flamengo vai contratar. A situação é essa. O Flamengo já tem encaminhado esse jogador, mas depende dele comprar essa briga. Se o uruguaio resolver que quer jogar com a Arrascaeta, aliás, ele tuita coisas da Arrascaeta lá, do Flamengo, de vez em quando, né? O Flamengo terá o Varela, lateral da seleção do Uruguai, lateral direito, seria um atleta para ocupar um espaço numa posição que, para mim, é a maior carência do elenco, tá? Essa é a situação do Varela, tá? Então, para ficar claro, o Varela jogará no Flamengo desde que ele resolva utilizar esse dispositivo da FIFA e se afastar do Dinamo de Moscou durante um período que possa atuar aqui no futebol brasileiro.
Situação do Vitinho. Bem, para você entender bem, o Vitinho foi contratado por 10 milhões de euros em 2018, ainda na gestão do presidente Eduardo Bandeira de Mello. O entendimento de que o Vitinho foi um 12º jogador, digamos assim, por um bom tempo. De fato foi. Teve boas partidas, ajudou o Flamengo. Por exemplo, quando o Flamengo foi campeão da Libertadores, virando para cima do River, o Vitinho estava em campo naquele momento. Ele esteve em campo em momentos importantes, fez bons jogos, nunca foi, acho que dificilmente será um dia, num time tão estrelado como o Flamengo, o protagonista, mas ele é um jogador útil. No entanto, há um desgaste, a torcida tem reclamado muito, as atuações dele na temporada passada foram muito melhores do que na atual, e se o Flamengo tiver a oportunidade de vendê-lo, aí deve ser para o futebol internacional, porque ele já tem mais de 7 jogos do brasileiro, e o Flamengo não vai querer reforçar um time aqui do país, a tendência seria ele sair para algum outro mercado. Se o Flamengo tiver a chance de negociar o Vitinho, vai negociar. Algum dinheiro que consiga receber pelo Vitinho valerá a pena. Como foi o Arão. O Arão saiu por 3 milhões de euros, 30 anos. No ano que vem seria o último ano de contrato dele. Ou seja, o Flamengo fez um bom negócio num contexto negociando esse jogador com o Fenerbahçe. E vai tentar fazer algo parecido com o Vitinho se surgir a oportunidade real de fechar esse tipo de negócio. Por quê? Qual a opção? O Vitinho, ele no final do ano, fica como dono dos seus direitos federativos. E o jogador nessa situação, ele fica mais caro. Ele não é um dos top, nos salários mais altos, nem é dos mais baixos no elenco do Flamengo. Digamos que ele está ali no meio do caminho. Ele vai querer ganhar mais, claro. Ele passa a alugar o passe para o clube que vai contratá-lo, digamos assim, né? E mais o salário. Então o Flamengo, para ficar com o Vitinho, provavelmente teria que gastar mais do que tem hoje, mais do que aquilo que desembolsa hoje para remunerar o jogador. Diante desse cenário, o entendimento de que ele já prestou serviços, o investimento foi feito, ele deu o retorno técnico durante o período e talvez seja a hora de seguir em frente. Do que investir mais dinheiro no Vitinho, que esse dinheiro você pode utilizar de repente contratando um outro atleta e pagando outro atleta. Pagando remuneração de outro jogador que chegue ao Flamengo, uma coisa mais arejada no elenco e tudo mais. Então o Vitinho realmente não deve ficar em função disso. De uma forma ou de outra deve sair. Então, se não pintar nenhum negócio agora, vai até o final da temporada e sai livre no final de 2022, né? O caso do Gustavo Henrique. Gustavo Henrique, o Flamengo está tentando tirar mais do Fenerbahçe. A verdade é essa. O Flamengo vai tentar esperar um pouco mais para ver se o Fenerbahçe sobe a proposta e chega num valor que possa negociar o atleta, mas se chegar no valor, como foi o caso do Arão, que o Flamengo considere bom, o Flamengo vai liberar o jogador, até porque tem vários jogadores da posição, tem vários zagueiros, e o Gustavo Henrique chegou vindo do Santos para o Flamengo livre, né? Ele ficou sem contrato no Santos, o Flamengo não pagou nada por ele. Então, se arrecadar ainda uma quantia razoável na liberação do atleta, terá sido um negócio interessante do ponto de vista financeiro. E hoje o Flamengo tem, apesar de ter o Rodrigo Caio machucado, tem o Fabrício Bruno que chegou nessa temporada, tem o Pablo que chegou nessa temporada, tem ali a idade mais ou menos do Gustavo. O Flamengo tem o Léo Pereira, que voltou a jogar, né, como titular, tem o Davi Luiz e tem o Cleiton da base, enfim, tem aí outros zagueiros. Então, se o Gustavo Henrique tiver aí essa proposta real, concreta e boa, o Flamengo vai negociar esse jogador com o Fenerbahçe. O Oscar é a mesma coisa que eu falei lá no começo. Foi feita uma consulta. Ele foi liberado pelo Xangai Port, o time dele lá na China, para vir ao Brasil, mas não para jogar, como a gente vem falando desde a semana passada, quando disseram que tinha uma negociação. O Flamengo não vai negociar com o clube chinês, porque não tem como negociar, seria uma quantia fora dos padrões, fora das possibilidades de um clube brasileiro. Agora, se ele for liberado para jogar, que seja por alguns meses, o Flamengo vai tentar chegar num acordo que permita ele atuar no Brasil. Qual é o argumento que os agentes do jogador deverão usar para tentar convencer os chineses a liberá-lo para que ele jogue no Flamengo ou algum clube? Vale a pena deixar o Oscar parado aqui no Brasil 5, 6 meses, sei lá, sem jogar, sem entrar em campo? Isso não pode, entre aspas, meio que atrofiar tecnicamente o atleta. O cara não joga, não está machucado. E aí, se os chineses concordarem, o Flamengo vai tentar ter o jogador. No momento, a coisa está em banho-maria. Tá? É exatamente isso. Então, quando eu falava, tem uma negociação, vai jogar... Não tinha negociação, porque não tem, gente. Vamos ser realistas. Não tem como negociar um jogador que tem um salário tão alto e que custaria uma fortuna, né, caso tivesse que remunerar o clube chinês pela sua liberação. É fora do padrão para qualquer time aqui do Brasil, até para times europeus nessa altura, né, pelo valor de mercado do próprio atleta, que está um bom tempo nesse mercado, que é o mercado mais alternativo, digamos assim, não está na grande vitrine do futebol mundial, que é a Europa, onde ele atuou pelo Chelsea com êxito durante um bom tempo. Então, essa é a situação desse jogador. É o mercado do Flamengo, para você entender mais ou menos a situação de cada um desses atletas que o Flamengo tenta contratar. Outros nomes aí que a gente não conseguiu apurar também
estão na lista dos dirigentes, pode acontecer aí alguma novidade, a gente vai estar sempre acompanhando e trazendo aqui para você. A gente grava até esse vídeo porque é incrível a quantidade de perguntas de torcedores a respeito disso, que chegam aqui no canal, nas redes sociais, nos programas que eu faço, na Jovem Pan, no UOL, enfim, na TV Cultura, em toda parte ali, a gente está sempre ouvindo o pessoal perguntando, querendo saber mais e mais a respeito disso. Então a gente aqui resume nessa sexta-feira mais ou menos um pacotão aí de informações sobre a situação dessas ações rubro-negras no mercado de jogadores, tentando reforçar o elenco, que já é bom, mas que precisa ficar mais encorpado até para disputar todas essas competições, e com atletas que possam chegar e possam já ir ocupando lugares daqueles que vão saindo. Já saiu muita gente do Flamengo esse ano, e mais jogadores sairão até o final de 2022, e assim o elenco vai se renovando também, já projetando o ano de 2023. Esse vídeo tem um patrocínio de Speed, o novo Futebol Manager. Você faz o download acessando o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo e pode mostrar os seus conhecimentos de futebol. Já mostrei o time que eu escalei, escale o seu também. E vem aí Libertadores, você vai poder escalar também o seu time do Speed nos primeiros dias, né, do mês de agosto, quando teremos já no dia 2 o jogo entre Corinthians e Flamengo pela competição mais importante do continente. É isso, lembrando sempre que você viu aqui passando ao longo desse vídeo as chamadas para tudo que está aqui na descrição do vídeo, os links, são vários links, link para nosso uso 360, com canecas e camisetas do canal, o canal de cortes para você fazer a inscrição, o nosso clube de membros para você poder apoiar o nosso trabalho também aqui na internet, aqui no YouTube, também o curso online de jornalismo esportivo, sempre disponível para os interessados, o blog do Mauro César no All Sport com textos diários sobre futebol e, claro, sempre ressaltando que teremos 3 lives nesse final de semana. Uma live por volta de 1 e pouco da tarde, após Avaí e Flamengo pelo Brasileirão. Outras 15h15 antes dos jogos das 4 horas da tarde. E também após essas partidas que serão as mais importantes das 4 da tarde. Fluminense contra o Bragantino e o Palmeiras contra o Internacional na definição ali de posições importantes ali nas primeiras colocações do Brasileirão de 2022. O Palmeiras já é o campeão do turno, campeão simbólico do primeiro turno, e pode até manter essa vantagem grande sobre os seus perseguidores, ou até vê-la diminuir, dependendo dos jogos do final de semana, desse jogo importante contra o Inter, que é o adversário direto ali na briga pelas primeiras posições. O Bragantino tem também a pontuação igual ao do Flamengo, o Fluminense está à frente. São jogos legais que vão acontecer, e no final a gente vai estar batendo um papo sobre tudo isso, sobre o final de semana, falando também até do jogo do Flamengo que vai acontecer pela manhã e das outras partidas desse Brasileirão. É isso e saudações!